ele jogava, era médio ala direita, era rápido, era um bom jogador, não era mau jogador, cruzava bem, jogou no Praense, no Quintagense, não quis jogar mais e dedicou-se tanto à profissão de treinador de futebol. O Bruno estava a ter o curso de Educação Física, o pai pediu-me para ele vir para aqui como tutor. Eu estava a treinar o Vitória Futebol Clube de Juvenis, nós treinávamos neste campo e jogávamos também aqui neste campo. O pai dele já era meu amigo, né? já conhecíamos há muito tempo, já também no futebol eu dava-me bem com ele e eu aceitei de mãos beijadas porque sabia que era um miúdo, com um miúdo muito educado, muito trabalhador, e, portanto, foi assim que começou. Tenho memória que ele era um miúdo de 18 anos, não é? E estava a acabar o curso e era um miúdo, um jovem com potencialidade. O foco dele era realmente interessado no futebol e acabou por estar aqui também como meu adjunto aqui dos juvenis do Vitória Futebol Clube. Ia para casa e ia trabalhar para depois voltar novamente aqui aos treinos para nós conseguirmos realmente aquilo que conseguimos, que ficámos nos juvenis do Vitória de Setúbal, acabámos por ficar apurados. Eu fui-me embora para treinar o Lusitano de Évora. O Bruno Lais ficou mais um ano aqui também na Camada Jovens e depois foi para a escola do Quinito, foi ele que fez o projeto. E ele passava muito tempo também lá na escola do Quinito, onde o pai dele era o responsável por ele, estava também o Jaime Graça. Eu, como benfiquista desde pequenino, sempre ouvi falar no Jaime Graça na minha vida toda, lá em casa. E quando conheci o Jaime Graça, para mim era, que é isto, o Jaime Graça estar ao pé de mim, aquilo era uma loucura total. E ele falava constantemente no Jaime Graça, sempre. Vinha sempre o Jaime Graça. Uma vez o Jaime Graça disse isto, mas o Jaime Graça disse-me aquilo, o Jaime Graça disse isto, disse isso. O Jaime Graça vai para o Fazendas de Almeirim, levam-o para a Fazendas de Almeirim. É um clube que nasceu em 1976, havia o Sporting lá embaixo, havia o Benfica aqui, realizou-se jogos entre os dois, mas a maior parte dos jogos acabavam sempre em zargatas, em brigas, e nessas alturas as pessoas que vinham dos funerais, que o cemitério é aqui, acompanhavam só até ali à Serração. Depois da Serração para aqui o funeral vinha só no carro funerário e eles os enterrassem porque as pessoas não queriam invadir território que não era deles. E então fez-se o Fazendense. É as bolas de uma equipa, de outra equipa, cada equipa tem aqui as suas bolas, os seus apetrechos para treinar, os bidões, os coletes, alguns, outros ficam ali no balneário. Tem aqui ainda uma maca velhinha, já está rota. Esta maca veio do Estádio do Glorioso, veio do Estádio da Luz. A maca, as cadeiras que aí estão foram todas pintadas, mas todas as cadeiras estão na bancada e algumas mais tenho ali guardadas. Vieram todas do estádio, do antigo saudoso Estádio da Luz. O Fazendense é um clube já com uma grande história, passou por aqui grandes jogadores, grandes treinadores, e tem feito crescer muito este clube. E um deles, Bruno Lage. Eu falei com o Jaime Graça para vir treinar o Fazendense. O Jaime Graça disse-me que ia trazer um menino de adjunto, mas com um menino com um grande futuro. Eu tinha um Opel Corsa de 2 lugares, ele ia e vinha todos os dias, punha gasóleo, ele vinha com o Bruno. Eles eram muito amigos um do outro. O Jaime gostava muito do Bruno e dizia-me muitas vezes ao presidente: este menino vai muito longe como treinador. E então ele disse que depois sentávamos na mesa, começavam a dar táticas ali nas toalhas da mesa. Quando estávamos a almoçar, nós estávamos ao almoço, eles já estavam a escrever as táticas e normalmente as táticas a maior escrita era sempre o Bruno. O Bruno realmente é que fazia as maiores escritas e é que fazia as maiores evoluções realmente dos treinos. O Bruno era um miúdo na altura que aqui esteve, mas era um miúdo já com
já era um miúdo grande. Era um miúdo que realmente via-se que tinha muita qualidade. E tinha muita qualidade e tinha muito interesse. O Bruno dentro do campo já era daqueles miúdos, embora fosse mais novo do que a maioria dos jogadores. Eles tinham muito respeito e o Bruno exigia respeito e tinha respeito, e nos treinos aqui dentro era um respeito mútuo, de parte a parte, porque o Bruno para isso tudo fazia. E depois, quando acabava os treinos, o Bruno já passaria a ser realmente o miúdo que era, porque quando estava a treinar, ele era adulto, era muito grande já, adulto. Agora, depois no fim de terminar, já estava disposto à brincadeira, porque realmente ele era um jovem na altura ainda. E depois o pai vai para comércio e indústria, e aí ele também foi com o pai, como adjunto do pai. Acaba por ficar a treinar o comércio e indústria. Como ele já tinha o curso, eu fui buscá-lo para levar para o Estrela de Vendas Novas, onde nós tivemos 2 anos e subimos de divisão, fomos campeões da segunda divisão lá de Vendas Novas. Ele era o preparador físico e depois foi meu adjunto também. Nós falávamos muito, ele ia para casa e depois apresentava-me todos os treinos que eram para o fazer. Portanto, ele era muito bom na parte física. Os jogadores adoravam os sistemas que ele em casa fazia e depois apresentavam, e no campo os jogadores assimilavam tudo e o adoravam realmente com o trabalho que ele despendia. Ok, está certo, obrigado. Como você diz, que eu nunca lhe ofereço nada, está aí um cafezinho e coisa. Sei que fica, oferece qualquer coisa. Então, mas bons tempos aqueles lá em Vendas Novas, não é? É verdade, aquela amizade. A amizade que se criou, que ficou e coisa, e isso. E para nós é um orgulho, o Bruno hoje estar onde está, para nós é um orgulho enorme. Somos grandes amigos dele, eles nossos também, e gostamos realmente dele. Que ele tenha sucesso e que ele tenha coisa, isso. O Bruno foi com o Zé Rocha mais como preparador físico, mas à medida que o campeonato foi andando e que as coisas foram evoluindo, nós já começávamos a ver o Bruno com o braço direito do Zé Rocha. Inclusivamente ele começou-lhe a pedir opiniões e o Bruno começa então aí a começar, e o Zé Rocha deu-lhe liberdade também para isso, começar a expor as suas ideias e começar também a ser muito importante, portanto, na manobra toda que nós tínhamos planeado para essa época, e ao fim e ao cabo depois veio dar os seus objetivos e conseguimos nós próprios os nossos objetivos. Ele nessa altura começa a incutir na parte física exercícios que nós até então desconhecíamos, tudo nós ainda hoje vemos, eu por acaso, como estou atento e vejo ele hoje em dia fazer isso no Benfica, tudo já com os pinos, com as marcas, com muitos acessórios que até então eram pouco usuais no futebol, e ele consegue trazer esses treinos diferentes, e para nós foi uma mais-valia e ajudava-nos também à nossa preparação física, coisas inovadoras que até então nós nunca tínhamos feito. O Bruno naquela altura tinha 20 e tal anos, e nós víamos o Bruno como se fosse mais um jogador. E então era essa amizade que nós tínhamos com ele, que nos fazia, portanto, o Zé Rocha aproveitava isso para passar as coisas, tanto técnicas, táticas e mesmo a nível pessoal, há um problema que nós tivéssemos, portanto a mensagem era passada pelo próprio Bruno, e o Bruno, como tinha uma grande confiança connosco, falava muito connosco, mais que até o próprio treinador. Eu naquela altura, como já estava mais em fim de carreira, e já com um trajeto todo de vários anos como profissional, e o Bruno nessa altura estava a começar, o que nós falávamos era mais no aspecto pessoal, algum problema que pudéssemos ter, algum problema que eu podia ter que pudesse afetar o rendimento no campo,
mas pronto, à medida que as coisas iam passando, falávamos muito, nós passamos muito tempo a conversar, e pronto, ele ia-me dando muitos conselhos, ia-me falando muito, e eu, dentro da experiência que tinha também, tentava-lhe passar muitas coisas que eu já sabia, devido aos anos que tinha jogado futebol, também tentava-lhe passar, e ele gostava de aprender, portanto, coisas que hoje em dia lhe foram fazer falta, e lhe fizeram falta para o trajeto que ele estava a começar a ter. O meu grande amigo Bruno Lage, conheço há anos e anos e anos e anos, quando éramos treinadores de equipas da terceira divisão, da segunda divisão B, onde acabavam os jogos ao domingo e reuníamos lá embaixo nos cafezinhos, lá embaixo nas esplanadas e pronto, cada um falava do seu jogo, da sua equipa, essas conversas todas. E comecei a sentir da parte dele um interesse muito grande por conversas sobre o futebol, sobre tática, sobre tudo, e antes pelo contrário, comecei também a perceber que ele percebia muito daquilo, percebia muito da poda, então começámos a trocar cada vez mais ideias, cada vez eram mais longas, os cafés eram mais longos. Houve um dia que surgiu a hipótese do Bruno Lage fazer parte da minha equipa técnica, convidei-o, e a partir daí tive mesmo a certeza absoluta, aliás já tive mesmo a certeza absoluta que estava ali um treinador fabuloso. Nós entrávamos, nunca mais me esqueço, para fazer um exercício, demorávamos 3 horas a discutir o exercício, nós estávamos 3 horas a discutir o exercício por causa do pormenor A, do pormenor B, do pormenor C, do pormenor não sei o quê, aquilo nunca estava, aquilo devia ser para um pormenorzinho que tinha que ser emendado. Eu lembro de entrar em casa com ele às 4, 5 da tarde para fazermos um microciclo da semana. Saíamos às 4, ele saía às 4 da minha casa e só tínhamos um exercício feito do treino, porque aquilo tinha que ser feito tudo ao segundo, ao milímetro, ao pormenor, juntar a estratégia, a tática, o adversário que íamos jogar, à parte física, era uma coisa, foram dias fenomenais, foram dias onde eu aprendi muito com ele. E claro, quando começou os treinos da pré-temporada, cheguei ao pé dele e disse assim, amigo, o comando é teu, ele é que fez a pré-temporada toda. E a partir daí comecei a sentir que estava ali um grande treinador. Porque eles faziam as táticas em papel e fixavam na porta da cabine para que os jogadores soubessem as táticas, o que é que tinha que fazer. Seta para cima, seta para baixo. Se me perguntaram o que é que eu queria dizer, não sei. Uma vez perguntei deles, disseram que era uma equipa de ataque. Na altura que estava a aparecer os computadores, o Bruno conseguiu para lá arranjar, numa daquelas noites, que andou lá a discutir, conseguiu arranjar uma forma de darmos a tática para um jogo, tudo em computador. E eu disse ao Bruno, será que isto vai funcionar? E o Bruno, vai. Então o homem teve a trabalhar naquilo uns 10 dias, e quando chegámos ao clube, fechámos as luzes todas do balneário do Sinterense, apagámos as luzes dos jogadores, o que é que vai acontecer, com um projetor na parede ligado ao computador. Eu só lembro dos jogadores assim, aquela bolinha sou eu, aquela bolinha sou eu, aquela bolinha sou eu. Foi uma coisa de outro mundo. Pela primeira vez, em termos de tecnologia, naquele tempo, na minha opinião, ninguém utilizava isto. O Bruno utilizava já no Sinterense, na terceira divisão, a tecnologia, darmos a tática para o jogo através da tecnologia. Pronto, os miúdos ficavam maravilhados com aquilo. Tenho aqui a ficha do Bruno Lage, onde se pode ver que era preparador físico e tinha um vencimento de 450 euros mês vezes 10 meses. Mas ele hoje está muito melhor e merece, que eu tenho uma grande admiração por Bruno Lage, desde que ele passou por Sintra, e também tenho uma grande admiração por Rui Esteves. Foi uma equipa técnica para Sintra que me marcou imensamente e tive pena de ter que aceitar a demissão deles. E o Rui Esteves foi-se embora, só recebeu exatamente até o dia que trabalhou, que não quis mais. O Adriano Filipe era o presidente do Sinterense, era um senhor no futebol e eu achava, humildemente, que ele estava a pagar dinheiro a mais, primeiro, com o objetivo de subirmos de divisão. E à terceira, quarta jornada, eu faço um resumo daquilo que tenho e percebo que nunca vou conseguir subir de divisão. Não vou conseguir subir de divisão. Fui ter com o presidente e disse, presidente, olha, você contratou-me para eu subir de divisão e eu, com esta equipa, não vou conseguir subir de divisão, por isso vou-me embora. O Rui Esteves quis ir embora e eu convidei o Bruno Lage, que gostava que ele continuasse no Sinterense. O Adriano Filipe, coitado, desesperado, entre aspas, ia ficar sem treinador, também percebeu que no Bruno Lage havia ali qualquer coisa diferente. Então pede ao Bruno Lage para ficar na equipa. E o Bruno Lage,
como grande homem que é e como um senhor que é no futebol, disse: entrei com o Rui, sai com o Rui. Ponto. Honesto como ele foi e disse-me logo que não, entrei com o Rui Esteves, sai com o Rui Esteves. E entretanto, o Jaime Graça andava sempre com o Bruno, é o mentor do Bruno, sempre deu uma grande moral ao Bruno, convidou para o Benfica. O Bruno veio ter comigo a pedir a opinião dele. Rui, não sei o quê, pá, o que é que tu achas? Pá, como é que é? Mas vou trabalhar contigo no próximo projeto. E eu virei para ele e dizia: olha, ou vais-te embora já daqui a bem, ou vais a mal. Mas tu estás a gozar comigo. Eu disse: vai-te embora já, Bruno. Vai voar. Voa, pá. Tu tens asas, vai voar, homem. Desampara a loja. Vai-te embora, desaparece daqui, pá. E pronto, foi-se embora. Eu nunca mais perdi o rastro do Bruno. Eu também sou benfiquista e uma grande alegria do Benfica ser campeão. E sou campeão com o Bruno Lage, para mim é redobrado, que eu sinceramente tenho uma grande admiração com o Bruno Lage. Para mim era uma alegria bastante enorme. Né? Aquilo chama simpatizantes, aquilo chama benfiquistas ao estádio, aquela maneira como eles estão a jogar. Ele agora já está crescidinho, não precisa de mim para nada, né? Nem dos meus conselhos, nem nada, pá. Antes, pelo contrário, agora pego no telefone é para lhe dar os parabéns, pá. Do fundo do coração, um grande abraço, amigo. E que tenhas a maior sorte do mundo. E eu sempre pensei que tu ias longe como treinador. Mais uma vez, um grande abraço. E depois o Bruno respondeu-me: grande presidente, obrigado pela mensagem, pelo apoio de sempre. Bons tempos em Fazendas de Almeirim, com o nosso grande amigo e mestre Jaime Graça. Enorme abraço, presidente. Já está tão orgulhoso daquilo que está a acontecer ao menino dele, não imaginas, pá. Eu fico muito satisfeito, sabes porquê? Porque o Bruno Lage tem muita honra e orgulho onde está agora, também por causa dele. O filho do Bruno Lage chama-se Jaime, não? Chama-se Jaime. Eu nunca fiz essa pergunta ao Bruno, Não há dúvida nenhuma, por respeito ao Jaime Graça. mas eu acho que o filho dele chama-se Jaime por uma questão de respeito e homenagem àquele que foi sempre o ser mais importante a nível futebolístico da vida dele. O Jaime, além de ser um grande jogador, era um grande homem, pá. E não só. Também uma pessoa muito importante na vida pessoal dele, sempre com bons conselhos. O Sr. Jaime Graça. Isto é o que fica das relações que temos com os grandes mestres que por aqui passaram.